Anencefalia, na verdade seria mais adequado dizer meroanencefalia, né? É a ausência de parte do encéfalo. A questão do anencéfalo ela é crucial, estratégica, porque nada mais é do que um deficiente, né? Você constata a deficiência, uma deformidade grave, claro, gravíssima, e você a constata durante a gestação. Não existe uma única anencefalia. Cada criança tem a sua anencefalia, quer dizer, com graus de gravidade diferentes, né? Com partes maiores ou menores do encéfalo faltando. Quando o médico deu a notícia da má formação, que a calota craniana do meu filho não havia fechado e que a crania se desenvolveria para uma anencefalia, que a perspectiva de vida dele seria pequena, eu perguntei: doutor, eu corro risco de vida? E o médico falou: por que o bebê tem esta anomalia? Não, você não corre risco de vida. Eu falei: doutor, então vamos seguir adiante. Discute-se hoje no Supremo Tribunal Federal a possível inconstitucionalidade de artigos do Código Penal brasileiro com o intuito de descriminalizar o crime de aborto na hipótese de crianças anencéfalas. Ele começou a mencionar a possibilidade de fazer a interrupção ao aborto mediante uma autorização judicial, e eu falei para o médico, doutor, para que nós vamos levar essa gestação adiante. O que levou a tomar essa decisão foi o fato de eu não correr risco de vida e o respeito à vida do meu filho. O Comitê de Bioética da Itália é um dos maiores comitês de bioética do mundo que fizeram um estudo preciso e profundo a respeito da anencefalia e confirmam que o anencéfalo é um ser humano, sim, e um ser humano vivente, ser humano que vive, que tem sobrevida. Fala que ela não sente, que ela não tem sentimento, não tem nada, mas eu acho errado. Porque na minha convivência com ela, é eu que posso falar o que ela sente ou deixa de sentir, porque eu acompanho ela 24 horas. É impossível saber até que ponto uma criança anencefálica tem consciência ou não. Entendemos que algumas questões técnicas não foram devidamente elucidadas, como, por exemplo, a questão da criança Marcela, uma criança anencéfala, conforme laudos científicos médicos dados pelos médicos que a atenderam, comprovando que ela era anencéfala. Ela viveu 1 ano e 8 meses com anencefalia e a vida dela contraria tudo o que foi dito com relação ao aborto dos anencéfalos. Os depoimentos da mãe da Marcela realmente são muito significativos nesse sentido, né? Por exemplo, ela dizia que a Marcela ouvia, né? E muitos médicos não acreditavam, muitas pessoas não acreditavam, né? Foi preciso fazer um exame mais detalhado na Marcela, já com 1 aninho de idade, para confirmar que de fato ela tinha ouvido, né? Então, a mãe, quando dizia, ela assusta quando toca o telefone, a mãe sabia perfeitamente, né? A interação que a mãe tem com o bebê é uma coisa impressionante, quer dizer, né? E a Marcela, sem dúvida alguma, por exemplo, ela sentia falta da presença da mãe, né? Então, isso é um dado muito claro de que ela tinha a consciência, né? da presença dessa mãe. Se o Supremo cometer essa verdadeira loucura e autorizar o aborto para o caso de anencéfalo, simplesmente porque é um deficiente, uma deformidade grave, mas é um deficiente, amanhã, possivelmente essa mesma corte estará sendo chamada para legalizar o aborto no caso, por exemplo, de síndrome de Down, que é possível de diagnosticar precocemente. Então, as mães e os pais poderão dizer, eu não quero um filho com essa deficiência, vamos matar. Então, a partir daí, se matarão todas as pessoas que poderão nascer com algum tipo de deformação. Quando a anencefalia ela é diagnosticada, a criança está no 3º mês de gravidez, geralmente, quer dizer, né, a mãe está no 3º mês de gravidez. Isso significa, né, que essa criança em formação, ela tem entre 3 e 8 centímetros de comprimento. Então, a criança ainda está se desenvolvendo, o cérebro está se desenvolvendo e a malformação está se desenvolvendo. Então, é absolutamente impossível, nessa altura, prever, né, se essa criança, se vai haver um abortamento espontâneo, que ela não tem condição nem mesmo de chegar ao 9º mês de gravidez, se vai nascer e vai viver 20 minutos, um dia, uma semana, ou até mais de 1 ano e meio, como a Marcela, né? É impossível, no momento em que se faz o diagnóstico, saber qual vai ser o prognóstico da criança. A anencefalia é um aborto, não é como querem o movimento pró-aborto do Brasil
que fala em antecipação terapêutica do parto. Isso, na verdade, é um dourar da pílula para que a sociedade brasileira não entenda o aborto de anencefalo como sendo o aborto propriamente dito. Colocam um caso como se fosse uma exceção, né, quando na verdade o que se deseja é aprovar o aborto em toda e qualquer condição, e como isso está sendo difícil de aprovar no Congresso Nacional, então se tentam alternativas paralelas como essa no Supremo Tribunal Federal, e que nós não podemos deixar passar, até porque uma criança doente, uma criança deficiente é a que mais precisa ser protegida pela sociedade. O mais relevante em todo esse debate é que a matéria objeto da DPF 54 já foi exaurida e discutida quando da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, numa linguagem mais simples, o povo brasileiro elegeu seus deputados quando da elaboração da Constituição de 88, e o poder constituinte originário deliberou pela criação do atual artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é assegurado o direito à vida. Ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, cabe julgar as leis e não fazer as leis. Nesse caso específico dos anencéfalos, chama-se um processo de burlar o processo legislativo. É fazer com que o Supremo assuma uma posição que não é sua, enquanto essa é atribuição do Congresso. Então entendemos que o processo ainda não está maduro para julgamento e ainda faltam depoimentos de especialistas do mundo inteiro. Ao longo de 2008 foi derrotado fragorosamente o projeto de lei que legaliza completamente o aborto no Brasil, nas duas comissões que ele tramitou. Então o Congresso está fazendo a sua parte. Nunca poderemos dar ao Estado o poder de matar. O poder de matar não pode ser dado a ninguém, muito menos ao Estado. Então seria um absurdo, um retrocesso, ou o Supremo ou o próprio Congresso fazer essa autorização. Ao Estado cabe defender a vida. Vida de preferência digna e para todos. É um direito constitucional das nações, o direito à vida. É o direito mais sagrado. Isso é uma cláusula pétrea do direito brasileiro, do direito universal. Para a questão de transparência, de análise de prova fundamental, já que se discute o que se diz na petição inicial da DPF, que o anencéfalo não é ser humano, é um sub-humano fadado ao fracasso, que vai morrer imediatamente, que a sua vida na barriga da mãe, no útero materno, pode causar a morte da mãe. Todas essas inverdades foram rechaçadas cientificamente por sólidas provas documentais trazidas aos autos. O anencéfalo é uma janela que o Supremo, se decidir por esse viés, estará abrindo uma janela forçada para, em seguida, fazer a liberação do aborto. Portanto, hoje, essa discussão no Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade de Código Penal, essa discussão é totalmente despicienda, desnecessária e abusiva. E ofende a soberania popular, ofende o povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu deputados constituintes que aprovaram a Constituição uma cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser modificada, que assegura o direito à vida. Mas nós estamos aqui em vigilância. E eu quero pedir à família brasileira, aos homens e às mulheres que ainda amam a vida, que ainda valorizam a família, para orarem, para intercederem, fazerem suas preces e, ao mesmo tempo, lerem, se informarem acerca dessa cultura de morte, para que ela não se implante de uma forma oficial na nação. Uma frente parlamentar em defesa da vida ingressou com uma representação junto ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, pedindo que o Ministério Público analise tecnicamente a possibilidade ou não do ministro Marco Aurélio de Mello continuar à frente do julgamento da DPF 54, tendo em vista declarações dadas, atribuídas ao ministro por diversos jornais, diversas revistas, onde o julgamento já estaria sendo antecipado, o resultado do julgamento, e considerações técnicas sobre o julgamento já teriam sido feitas pelo ministro Marco Aurélio. No caso do anencéfalo, é um aborto eugênico e nós não podemos deixar de considerar isso. É típico da nossa sociedade, você vai pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Fuzilar um menino que está cheirando crack. Qual é o caminho mais fácil? Extirpar a vida quando ela ainda está no útero da mãe. Então, essa tática, né, do caminho mais fácil para facilitar a vida e a preservação dessa hegemonia desse tipo de sociedade, isso aqui não é justo.